Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, Boa bem-vindos noite, gente. à nossa Boa primeira noite. webinar. Antes de tudo, Boa né? noite. Antes de a gente se apresentar, vamos dar os parabéns para todos os profissionais de RH que estão nos assistindo. Então, hoje é uma data muito Verdade. especial. A gente escolheu justamente esse período para fazer esse primeiro webinar da Flomer, né, em parceria com a Karina, que está aqui com a gente de convidada. E aí, hoje nós vamos conversar sobre a evolução do RH, cenário pós-pandemia e durante, né, porque estamos justamente nesse momento. E eu sou a Bruna, deixa eu já me apresentar, depois falo um pouquinho da Flomer e depois as meninas vão se apresentar também. Então, vamos lá. Me chamo Bruna, para quem não me conhece, estou vendo bastante gente aqui que está online, que já foi nosso cliente, que acompanha a gente, enfim. Minha atuação Sim. hoje é como coordenadora na Flomer, então eu atuo à frente de todos os projetos, tenho aí uma bagagem de mais de 10 anos em todos os subsistemas de RH, e hoje atuo principalmente com as questões da Flomer. Então, já puxando um pouquinho esse gancho, a Flomer é uma consultoria de RH estratégico, então hoje a gente atua com todas as frentes de remuneração, então cargos e salários, remuneração variável, toda a questão de incentivos de curto prazo, atração e seleção também, a parte de People Analytics, e aí todo esse leque de serviços, tá bom? Para quem não conhece o nosso trabalho, vocês podem acessar através do site, através do LinkedIn, pode acompanhar a gente pelas redes também no Instagram, tá bom? Alguns recadinhos só, antes de a gente iniciar e das meninas se apresentarem. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, o chat está liberado, então a todo momento vocês vão ficar com o áudio fechado, mas tudo que vocês tiverem de dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa para nós, a consultoria, ou para a Karina, vocês podem comentar ali no chat, a gente vai fazer um filtro de algumas perguntas, e aí conforme for a gente vai respondendo durante o nosso bate-papo, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar. Pode Vamos lá. seguir aí, Carol. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Continuem com a gente aqui. Meu nome é Caroline, eu sou analista de RH aqui da Flomer. Estou mais ou menos 1 ano e meio, atuo aí com recrutamento de seleção, cargos e salários, pesquisa de clima, consultoria de RH, outras frentes da Flomer, né, que nós temos de serviço. Sejam bem-vindos, viu? Oi, gente. Meu nome é Maiara, eu sou assistente de RH na Flomer. Também estou aí na empresa, já vai fazer 1 ano, e atuo principalmente na frente de cargos e salários. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tainá e eu sou estagiária na Flomer, vai fazer 1 aninho que eu tô aqui já. E eu participo de toda a parte de back-office, de cargos e salários, recrutamento, para tudo que precisar, eu tô aqui e aprendendo e adorando essa parte de RH. Legal, Bom, pessoal... apaixonados por RH, todos nós. Verdade. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Karina. Primeiro, quero agradecer às meninas pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês, principalmente hoje, né, num dia tão especial para a gente que é apaixonado por RH. Eu tenho uma bagagem de 10 anos aí na área de recursos humanos, atuando também à frente de todos os subsistemas, mas principalmente a minha atuação vem crescendo como business partner. Então, espero poder compartilhar um pouco com vocês a experiência. Fiquem com a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Nós também. Obrigada. Bom, e para a gente começar, né, nesse dia tão especial, e aí o tema de hoje, né, evolução da RH e cenário pós-pandemia, o que a gente pensou em trazer para vocês, né, começar falando sobre como surgiu o RH, um pouco da evolução da RH, a gente voltar um pouquinho nessa história para a gente ir construindo a nossa linha de raciocínio hoje. A gente escolheu para falar para vocês a teoria do Alberto Chavenato, que é o pai da teoria da administração, e ele fala um pouco sobre a evolução do RH, e a gente vai começar falando dessas fases para a gente relembrar um pouquinho como tudo surgiu até chegar hoje no RH estratégico, né? Então, vamos lá. Quando a gente olha a teoria do Chavenato, quando ele começa a falar sobre a evolução da RH, o que ele traz para a gente? Ele começa falando antes de 1930 e ele nomeia essa fase de fase contábil. O que é essa primeira fase contábil?
e o nome já diz muito, né? Contabilidade tem muito a ver com o número, com o custo, né? Então, nesse momento, o RH e a preocupação do RH era com o quê? Com os custos. As pessoas eram vistas ali como um elemento contábil para a empresa e elas eram muito mais registradas como custos. Então, a gente não tinha esse olhar de gestão de pessoas, esse olhar estratégico, a gente vai chegar lá, né? Então, aí, fase contábil, fiquem na cabecinha de vocês como essa questão dos custos. E aí, quando a gente tem um outro recorte, né, de 1930 até 1950, ele chama de fase legal. E legal porque está relacionado a leis, está relacionado às regras, né? Então, é aí que acontece, é no governo de Juscelino Kubitschek, essa época, e acontece a criação da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, a preocupação das empresas nessa ocasião foi conseguir as leis, era olhar as regras, né? E aí, nesse momento, para ter esse olhar de legislação, surge então a função do chefe de pessoal. E o chefe de pessoal, o que ele fazia? Ele acompanhava os trabalhadores dentro das empresas para que eles cumprissem as regras trabalhistas, né? Então, esse era o olhar foco ali. E aí, logo em seguida, a gente vai para a fase tecnicista, né, que acontece de 1950 até 1965. Nesse momento, foi implantada a indústria automobilística, e aí começam já a acontecer alguns avanços, né? Então, no Brasil, acontece a implantação do modelo de gestão americano, e aí a função do RH passa a ser o nível de gerência, né? Então, tem um olhar mais gerencial, sai daquela questão só de custo, só de olhar leis, e começa a ter um olhar gerencial. Então, o RH, ele passa a desempenhar outras funções, né? Então, recrutamento e seleção, treinamento, cargos e salários, ele começa a ganhar um outro escopo e a crescer aí dentro das organizações. E daí, logo em seguida, a gente vem para a fase administrativa. A fase administrativa é o momento em que a ênfase no humano, ela cresce, né? O foco no indivíduo fica mais evidente dentro das organizações. Então, o gerente de pessoal, ele começa a chamar, então, gerente de recursos humanos, já tendo, né, esse olhar de humano para recurso, então, tendo um olhar mais humano. Antes, o foco que era mais operacional, que era procedimentos burocráticos, agora a ênfase é humanística. Então, tem o foco nas pessoas e como são construídas as relações interpessoais das pessoas dentro das organizações. E aí, por último, que eu acho que se aproxima muito, muito mais do que, né, do momento que a gente vive hoje, do que a gente vai falar hoje, que é a fase estratégica. Então, a fase estratégica, segundo Chavenato, que é de 1985 até hoje, é onde começa a construção dos primeiros planejamentos estratégicos. Hoje no nosso dia a dia, está muito mais comum a gente falar de planejamento estratégico, mas ele começou em 1985. E aí, o gerente de RH, eles passam realmente a ser reconhecidos dentro das empresas em nível de diretoria, em um nível mais estratégico. Então, é nesse momento que a área ela tem um salto muito grande, porque é nesse momento que a área ela passa a ser ligada à área de governança, a área de gestão de pessoas, ela começa a participar de decisões importantes do negócio, então decisões estratégicas, agindo como agente de mudanças organizacionais na organização, que é o modelo que a gente vem até hoje e cada vez mais vem evoluindo. Então, a gente começou com essa etapa de história para a gente relembrar um pouquinho como tudo começou até a gente chegar hoje, né, meninas? Exato, Sim. até porque aí nessa fase estratégica a gente já começa a ver o modelo e ver o quanto é importante para o momento que nós estamos vivendo agora, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de BP mais para frente, né? Mas querendo ou não, é um dos retratos que nós temos hoje. Exatamente. E agora, né, em meio à pandemia das empresas, a gente tem alguns pontos aqui. Né, Carol? Vamos lá. Então, em meio à pandemia. Isso. A gente percebe o quanto é importante que as empresas elas realmente tenham os funcionários engajados. E aqui a gente trouxe mais ou menos uns 3 exemplos do que algumas pessoas de influência, né, têm falado.
E o que a gente tem percebido, o quanto o ser humano, na organização, ele tem sido muito importante. Cada vez mais esse sentimento de humanização está saindo do papel, está realmente acontecendo na vida real, e essa é a tendência. Com pandemia, sem pandemia, eu acho que isso só acelerou, querendo ou não, né? Tentando ver um lado positivo nisso tudo. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui uma fala da Tânia, que é a presidente da Microsoft, que a relevância não está na tecnologia, mas naquilo que se decide fazer com ela. Tem que ser centrada no ser humano. Internamente, lá na Microsoft, queremos que os funcionários se sintam próximos da marca. Temos, por exemplo, novos rituais, usando o digital para garantir proximidade e para que as pessoas se sintam ouvidas. Temos que garantir a saúde corporal, mental e bem-estar dos nossos parceiros. Isso é o mais importante. Isso é sensacional, quando a gente realmente vê que acontece, né? Ela também tem que sair do papel, ela também tem que sair só ali daquele escritório, ela tem que realmente mostrar para uma empresa como um todo. Aí acaba virando até uma cultura organizacional daquela empresa, né? Sim, sim. Uma outra participação foi da Cristina, que é a cofundadora do Nubank. Ela falou que no início da pandemia, a primeira preocupação deles foi cuidar do time, porque sem eles não conseguimos cuidar do cliente. Eu achei sensacional isso, porque é um ciclo, né? Sim, com certeza. E pensando nisso, a empresa adotou o home office para todos os funcionários e tomou uma série de medidas, como oferecer especialistas em saúde mental e máscaras de proteção facial para que eles possam permanecer saudáveis, mesmo enquanto estão em casa. Achei isso muito legal também. E já é uma segunda pessoa que fala da questão da saúde mental, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, mas que realmente a pessoa pode ser a mais forte, de repente a mais preparada, mas é algo que pegou todo mundo de surpresa. Então, nem sempre você vai conseguir estar 100%, né? Sim. E aí, para finalizar, a fala do Denis, ele trouxe que as respostas e inovação de que precisamos vão sair do time no dia a dia. Muito legal. Pegando esse gancho, eu acho que a gente tem que falar bastante do engajamento, que é algo cada vez mais a gente escuta falar, mas se eu não tenho colaboradores no dia a dia, na empresa, quando você está na rotina comum, que agora já virou uma rotina antiga, onde você está presente na empresa, se você já não tem um time engajado, imagina a distância. Então, nesse momento que nós estamos, as empresas têm que, para sobreviver, têm que pensar em estratégias de como engajar os seus colaboradores. É claro que quem já começou a fazer esse trabalho antes, já tinha uma cultura de colaboradores mais engajados, mais parceiros, estruturas realmente desenvolvidas da parte de gestão de pessoas, não estão sofrendo tanto, porque sim, todas as empresas sofreram, foram poucas as empresas que já tinham o hábito de trabalhar nesse formato que nós estamos, mas ainda assim entra no ponto que a Carol falou, que é a questão da saúde mental, que é um ponto bem importante. Todo mundo teve a mesma estabilidade porque envolve o cenário de empresa. É um cenário mundial, onde todas as famílias tiveram seus receios. A gente tem aquele receio, poxa, mas e aí? Quanto que a empresa que eu trabalho vai ser afetada por isso? Quando que isso vai voltar? Eu vou ficar desempregado? Não vou. Então, a gente entra num cenário que é complicado. Então, aí agora a gente tem uma dupla função. Além de engajar os colaboradores, você tem que cuidar da saúde mental e manter o ritmo. Então, manter a cultura, manter o pessoal engajado. Então, nesse ponto, a gente vê o quanto que essas empresas tiveram aí ações que realmente tiveram resultados, né? Ou estão tendo esse cuidado com os colaboradores, que é algo bem importante. Com certeza. E tem uma linha de raciocínio que eu gosto bastante de seguir. Muitas vezes eu converso com gestores aí nas empresas, que o ciclo mudou, né? Porque antigamente, não que hoje não tenha, né? Mas antes era muito mais forte, né? O foco nos resultados por meio das pessoas, mas agora é diferente, aí o que a Carol traz mostra muito isso, que hoje o foco é nas pessoas para que se alcance os resultados. É diferente, né? Então as pessoas vêm antes dos resultados, porque se elas não estiverem bem, se elas não estiverem engajadas, os resultados também não chegam. Então é importante ver a mudança desse mindset mesmo, dessa forma de pensar e atuar no dia a dia. Exatamente. E aí a gente pega até essa frase da TOTUS, que as respostas de inovação que precisamos vão sair do time. Ou seja, a gente tem o lado do empreendedor também, que do mesmo jeito que o colaborador tem o receio, ele teme ali também por todos os colaboradores. É um negócio, é a vida, é o sonho, muitas vezes. Então, a gente tem esse lado também. O que a gente conseguir fazer, com certeza os colaboradores vão conseguir trazer estratégias e soluções que não vai sair só de uma cabeça. Então, tem que ser de todo mundo, né? Então, esse equilíbrio é bem interessante. Perfeito. E agora a gente vai falar um pouco sobre as empresas que elas se adaptaram ao cenário do home office, né?
ou não, né? Uma das empresas que se adaptaram muito bem foi o Facebook, tanto que eles se adaptaram tanto que eles vão trazer isso para a rotina deles e querem colocar isso para sempre, né? Querem colocar isso como um hábito deles, não querem mais voltar para escritório físico, então é uma coisa que já mudou, revolucionou não só o Facebook, como diversas empresas, né? Então é uma coisa que a gente vê afetando positivamente, né, inúmeras empresas. E a gente trouxe aqui outros exemplos também que fala sobre isso. E aí, gente, eu trago até um ponto para a Flomer, né? Então, trazendo um pouquinho da prática. A Flomer, ela não sentiu tanto em relação à mudança para home office, quando eu digo em relação à estrutura. Então, a gente já trabalhava com nuvem, em relação às informações, a gente já trabalhava com notebook, que algumas empresas ainda trabalham com CPU, então é algo mais complexo para liberar, como que vai ser feito. E aí, agora tem uma questão que eu digo que eu também tinha uma resistência de trabalhar 100% home office, porque a gente tem aquele receio disso impactar no cliente. Será que a gente vai conseguir ter a mesma qualidade, mesma distância? Se a gente vai conseguir manter o time engajado, eu falo como líder, né? Manter o time realmente ali 100% no meio de uma situação como essa. Então, são preocupações que muitas empresas tinham. E a gente vê que tem empresas que se adaptaram e curtiram tanto que vão adotar esse modelo como o cenário principal. Então, eu digo da Flomer, que a gente também tem pensado bastante no assunto, de manter aí boa parte da nossa rotina home office. Tivemos também os nossos momentos, né, de adaptação, acho que todo mundo teve um pouquinho nesse cenário, mas que foi bem interessante. Então, algumas empresas a gente vê que não sofreu muito, tem empresas que já trabalhavam, então tem algumas empresas que a gente conhece, que já trabalhavam 100% home office, agências de publicidade, e aí, para eles, não teve nenhuma mudança. É claro que toda empresa dá para trabalhar em home office? Não, a gente tem empresas que têm fábrica, que você tem ali um setor industrial, que não tem como fazer esse transporte. E aí, como que elas fizeram em relação a essa adaptação, né? Revezamento, cuidado, se uma pessoa foi infectada com vírus, como que é feito os procedimentos, os cuidados, certo? E aí tem o Apple, né, Carol? Isso, eu acho que é legal falar até da Gallup também, que eles trouxeram uma pesquisa muito interessante feita lá nos Estados Unidos, que eles falaram aqui, que agora que alguns desses funcionários já podem voltar ao local de trabalho, parece que apenas um quarto está emocionalmente pronto, e o outro quarto está relutante em retornar, especificamente devido a preocupações de contrair a Covid, e metade tem uma preferência pessoal por atuar remotamente. Então, assim, é algo realmente muito incerto ainda, não que não vá ser home office, né, permanentemente, enfim, mas dos sentimentos, é um turbilhão que a pessoa sente, o medo de pegar, ai, não vai ser da mesma maneira, já me acostumei aqui, aí acho que agora tem até uma resistência para voltar, né? Então, nossa, agora é o contrário, né? Exato. E aí, falando um pouquinho da Apple, já está contrariando um pouquinho, por isso que a gente trouxe essa questão, né? As empresas que têm liderado a revolução do home office ou não, porque a Apple, ela tem algo muito forte lá que é a cultura deles, que de acordo com uma pesquisa também, eles detectaram que a organização é conhecida por sua cultura única e a priorização do sigilo, e o que pode explicar a hesitação em adotar totalmente o trabalho remoto. Então, quando a gente fala totalmente, pode ser que algumas áreas já estejam remotamente, de home office, mas por que não todo mundo, né? A gente entende que algumas áreas não dá, mas será que é só porque tem um medo de algum tipo de sigilo, né? Até quando vai ser assim? Enfim, e a questão de entender também. o seu público, né? Entender a sua cultura, o formato. Não adianta a gente pensar que uma receitinha vai servir para todo mundo. Cada um tem sua identidade, seu DNA, né? Verdade. Exatamente. E aí vamos entrar no RH 4.0. E aí, gente, o RH, olha, o ano passado, eu conversando com algumas pessoas sobre o RH 3.0, e a gente tinha feito um desenho de planejamento, olha, a gente vai começar o 3.0, o 4.0 vai ser daqui uns 2 anos, né? Não, né? Menos de 1 ano a gente já está no momento de adaptação que a gente precisa. Que loucura, né? A gente, no planejamento do ano passado, a gente pensava em RH 4.0 em 2, 3 anos. Mas, o que é o RH.0, né? Na verdade, a gente está falando de um momento que, nesse contexto, a gente considera como a 4ª revolução industrial, que é a da tecnologia.
E aí, o RH 4.0, ele vem como uma resposta da área de recursos humanos para essa quarta revolução industrial, que é a da tecnologia. E isso faz com que a área ela tenha que pensar em mudanças, em transformações, que ela tenha que olhar as novidades tecnológicas com um olhar estratégico para poder implantar isso dentro das empresas e realmente, né, não estar alienada, mas entender de que forma que a gente pode, enquanto recursos humanos, pensar em processos que hoje são processos mais mecânicos, são atividades repetitivas que a gente pode automatizar e pensar em situações que vai agregar valor estratégico, tanto para os profissionais quanto para as empresas, liberando tempo para a gente pensar em assuntos mais estratégicos. Por exemplo, saúde emocional, clima organizacional, bem-estar das pessoas, melhores e maiores resultados para as empresas, né? Então, quando a gente fala de RH estratégico, um dos pontos é a redução do tempo de trabalho. E aí, o que é importante aqui? A gente refletir, né? O quanto hoje a gente pode pensar que a redução do tempo de trabalho vai fazer com que os trabalhadores eles sejam mais produtivos. E aí, pegando um pouco do gancho do que a Bruna trouxe, né? O começo da adaptação do home office foi difícil para algumas pessoas, teve que ter uma adaptação, mas hoje quando a gente vê e quando eu converso com as pessoas, eu vejo com pessoas de RH mesmo que acompanham os times, o quanto os times estão mais produtivos. Houve sim um medo no começo, né? Putz, como que vai ser? Mas as pessoas estão mais produtivas. E eu acho que olhar essa questão da redução do tempo de trabalho dentro do RH, da proposta do RH mais 4.0, vai nessa mesma linha. Porque com a diminuição do tempo, as tarefas elas recebem mais atenção, as pessoas começam a priorizar mais, ter mais sentido de prioridade, de urgência, de entrega, né? Então, o quanto isso é um momento, né, agora, pensando em tudo que está acontecendo, que a gente pode começar a pensar nessa questão da redução do tempo de trabalho. E aí, Karina, deixa eu colocar um adendo, é que carga horária nunca quis dizer respeito à questão de produtividade. Então, eu posso trabalhar 12 horas e ser nada produtivo, então é algo bem importante. Dando aqui um gancho de um comentário que o pessoal trouxe, que as empresas, além de a questão do home office querer adotar, né, que o Gabriel trouxe, a questão que também gera um custo menor para a empresa em relação ao deslocamento. Então, acho que aí a redução da carga de trabalho, você tem tanto a questão de disponibilidade que a pessoa vai ter para ficar com a família dela, para estudar, para fazer o que ela quiser. Qualidade de vida, né? Total, não vai ter esse deslocamento, a gente sabe o quanto que trabalhar longe é estressante, eu já passei bastante por esse período, eu sei o quanto que é um tempo improdutivo, porque você não consegue fazer nada, você perde 4 horas por dia, além de ser um custo menor para a empresa, é claro que ela tem que dar o mínimo ali de estrutura para que a pessoa consiga trabalhar bem, mas você ganha em outros quesitos, né? Então, essa redução de carga horária, às vezes a pessoa vai falar assim, poxa, eu tenho que ser produtivo no meu horário de trabalho. Se eu vou trabalhar em vez de 8, 6, eu preciso fazer os meus resultados. E muitas vezes o profissional, por ser grato a isso, ou por entender que ele tem mais disponibilidade, que essa empresa proporciona isso, ele vai ser mais produtivo também. Claro que tem que ser trabalhado uma questão, né, o RH em conjunto com a liderança, como que isso vai ser feito, implantado, e principalmente a manutenção de tudo isso. Perfeito. E assim, eu já ouvi alguns gestores, algumas empresas falando assim, né? Para mim não importa se ele vai trabalhar 3, 4, 5 horas, o importante é que ele entregue aquilo que a gente está combinando. Então, esse olhar para a pessoa, né? O quanto vai ser produtivo para ela e para a empresa, eu acho que justifica muito a gente falar sobre essa questão da redução do tempo de trabalho. Uma outra proposta do RH 4.0 é o uso de recursos online, né? Que aqui nós estamos fazendo, inclusive, o uso de honro, né? Então, Gente, eu tenho uma amiga que ela se formou em publicidade, propaganda, enfim, e ela fez a formação dela em EAD, mas isso faz algum tempo já. E eu lembro que quando ela começou, muitas pessoas falaram para ela assim: ninguém vai te reconhecer, as empresas não vão te reconhecer, porque a AD não é reconhecido. Gente, hoje é mais do que uma realidade, né? Então, usar os recursos online para que a gente consiga estar próximo, se desenvolver, fazer esse tipo de encontro, esse tipo de discussão. Então, algo que parecia tão distante ou pouco utilizado, né, é a proposta do RH
4.0 para desenvolver habilidades, comunicação, divulgar produtos, serviços da empresa, Até trocar disciplina, né? disciplina, levar informação para as pessoas. A gente está aqui, eu acho que em 36 pessoas, não sei se todos são daqui, mas a gente pode estar falando com pessoas que não são de São Paulo, né? E a informação chegar lá, e o quanto isso é válido e traz ganhos hoje, né? Com certeza, eu acho que a gente também tinha no grupo, né? Eu também tinha um pouco de resistência. Falei, nossa, eu não vou fazer AD, eu gosto dessa interação com pessoas. Só que online você também consegue proporcionar isso, né? Então, dou um exemplo da Flomer, que hoje tem cursos de cargos e salários, de atração e seleção, e a gente só fazia cursos presenciais. A gente imaginava mais para frente em colocar um formato de online, mas era mais para frente. E aí a situação nos fez adiantar um pouco isso, e o bacana é que eu tive muitos feedbacks bons, falando que conseguimos chegar no mesmo nível de qualidade mesmo online. Então, é possível, né? É possível. Não só de recursos, quando a gente pensa em plataformas, de como colocar ali, como que eu posso trabalhar com a produtividade do colaborador, também tem outros recursos que possibilitam isso. Então, hoje na Flomer, por exemplo, a gente trabalha o nosso horário de trabalho, a gente fica logado, não é nem tanto para vou ver se a pessoa está trabalhando, é mais uma questão de interação, para manter o time engajado, para conversar, porque realmente ali você troca figurinhas durante o dia a dia, né? Então, essa questão online é algo que, assim, quem não queria, quem imaginava que ia ser mais longe, agora estamos no cenário atual. Esse é o novo cenário. E assim, e o quanto isso possibilitou que as empresas não parassem, né? Então, assim, olhar processos de recrutamento e seleção, né? Os cursos, igual vocês fazem. Então, o quanto o uso de recursos online é importante, né? Então, essa é uma proposta, né, do RH 4.0. E aí, uma outra proposta, a gente está falando da atração de um novo perfil de colaborador, né? E o que o RH 4.0 ele traz com essa proposta? Então, é a gente olhar quais são as novas necessidades, né? Utilizar as novas ferramentas tecnológicas para que a gente aplique isso nos nossos novos processos de recrutamento e seleção, por exemplo, para ter processos mais precisos. Então, assim, se a gente está vivendo em um momento em que vai ter mais uso da tecnologia, consequentemente, um novo perfil de pessoas vai precisar para esse momento. E aí eu acho que isso é um ciclo, quantas pessoas também estão olhando para desenvolver essas novas competências. Porque isso vai ser olhado, começar a ser olhado nos processos, né? Então, a gente vai atrair não só pessoas, né, que isso é extremamente importante, que estejam alinhadas com o perfil e a cultura da empresa, mas com esses skills de tecnologia também, que essa proposta eu acho que cada vez fica mais forte. E aí, eu acho que esse perfil, né, de trabalho remoto, possibilitar, hoje eu estou vendo empresas várias fazendo onboard online, integração online, admissão online. Então, assim, o RH, ele hoje, né, pensando nessa proposta do RH 4.0, é encontrar esse perfil ideal utilizando todos os recursos tecnológicos que a gente tem. Eu acho E que aí, legal colocando... também... Pode falar, Carol. Pode falar. Acho que legal também é quando o RH trabalha isso na mente de um líder, né? Porque muitas vezes ele é muito resistente e aí não tem o que fazer. Se essa é a melhor maneira, se não tem como esperar, se presencial, enfim, quebrar barreiras, né? Principalmente agora com a pandemia. Então, não, é possível conseguir sim fazer uma seleção muito bem assertiva, já da pré-entrevista, por exemplo, e fazer que na seleção ali online chegue realmente o candidato mais ideal, né? Que faça mais sentido. Tem totalmente possibilidade. Além da agilidade, né, no processo. Exato. Então, esse é um Perfeito. fator. Custo zero para o colaborador, para o candidato, né? Um ponto que é bem importante é que antes a gente tinha a barreira. Bom, vou ter que trabalhar, essa pessoa vai trabalhar aqui, então ela tem que morar até tantos quilômetros daqui, então ela tem que ter isso. Então, às vezes, você se contentava com um perfil mediano para trazer esse colaborador, porque tem outros requisitos. Quando a gente pensa no cenário online, esse cenário muda completamente. Eu posso contratar uma pessoa que está em outro país e ela pode executar um bom trabalho, e aí eu não preciso mais pensar nisso. Eu vou pensar na cultura, que tem fit com a empresa realmente, que vai trazer os resultados, que atende, tem o perfil da empresa nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto importante também. Exatamente. E aí, em linha com isso, é a especialização das pessoas, né? Então, o RH 4.0, ele traz essa proposta de olhar pessoas
multidisciplinares, né? Então, que tenham aí skills de tecnologia, que estejam prontos para propor soluções diferenciadas para o crescimento da empresa. Então, como a Bruna falou, né? Aquele olhar mediano, né? Então, olhar a especialização dos colaboradores. Eu acho que isso, né? O RH também levar e aí, dentro das empresas, né, o quanto as pessoas estão se especializando para os novos desafios, né, porque às vezes as pessoas estão há tanto tempo ali na mesma empresa, no mesmo lugar, que acaba se acomodando e não é por mal, é porque, assim, às vezes acaba não pensando nessas mudanças que, por exemplo, agora todos nós somos pegos de surpresa, né, então a importância Eu vi de estar... muito sobre desenvolver competências que a gente já tem, mas adaptar para o cenário que a gente está vivendo hoje. Então, isso eu acho também um desafio muito, falando como profissional mesmo, um desafio muito importante para a gente, né? Porque são competências que a gente estava acostumado a lidar no passado. Um passado de 2 meses atrás. Agora são outras competências que a gente vai precisar desenvolver, que a gente já tem, mas que a gente precisa adaptar elas para o que a gente está vivendo hoje. Então, é um momento muito, não de incertezas, mas de aprendizados, enfim. Tudo muito novo, né? Perfeito. E aí a gestão descentralizada, né? Acho que foi a Carol que trouxe, né? Como a gente coloca isso e influencia os gestores, né? A olhar essa gestão descentralizada, porque quando a gente olha todo esse avanço da tecnologia, o que isso dá para as pessoas? Mais autonomia para os colaboradores, o home office dá mais autonomia no dia a dia. E aí a gente precisa ajudar a gestão a pensar como que eles vão medir, né, ter essas métricas de desempenho, como que as pessoas vão fazer seus reportes para a gestão, para tomar decisão. No RH 4.0, a gestão descentralizada, o sentido é cada pessoa, ela tem a sua responsabilidade, ela tem uma maturidade ali para a responsabilização das suas tarefas, e aí, é o que a gente falou, né, o importante é ele entregar, né, então assim, como que os gestores, eles vão fazer essa gestão, e aí eu acho que o papel do RH é extremamente importante, de ajudar os gestores, que às vezes são mais tradicionais, mais convencionais, a sair dessa questão de estar ali junto, de estar perto, de estar, e assim, e descentralizar, então assim, eu acho que é exercer a confiança, é fazer bom, empoderar, eu acho que a confiança para mim é o primeiro, assim, eu preciso confiar, né, e aí ter muito alinhamento ali nas metas, então assim, a comunicação precisa evoluir, porque eu preciso me comunicar bem com o meu funcionário, para ele ter autonomia para fazer o que eu espero dele, então não é eu terceirizar, né, mas eu dar empoderamento, como a Bruna falou, para que ele possa ter a autonomia dele, então essa gestão descentralizada vem muito forte também. E no momento que a gente está, a gestão que já não era muito eficaz, não era tão boa, nesse momento você vê que o cenário fica muito mais evidente, né? Exato. E aí tem várias vantagens, né? A gente já foi falando algumas aqui. Então, a gente fala do aumento da produtividade, da melhoria da comunicação, melhoria dos processos. Então, a gente consegue otimizar muitos processos, a gente consegue ganhar tempo para pensar em novas coisas, para ter novas ideias. A gente está falando de elevação do engajamento dos profissionais. A Bruna puxou esse assunto no começo, né, de propósito, né? O quanto é importante ter pessoas com propósito, engajadas e que realmente vistam a camisa e façam acontecer ali no dia a dia. Promoção de benefícios flexíveis, eu acho esse muito legal, eu já tive uma experiência que é o colaborador, ele vai decidir aquilo de acordo com a necessidade dele. Então, é incrível, Carol, assim, a empresa ela vai dar lá um valor X, um limite de pontos, enfim, a metodologia que ela atuar, e o colaborador, ele vai fazer essa divisão de pontos de valor e ele vai adaptar os benefícios de acordo com a necessidade dele. Então, isso é incrível, isso gera engajamento nas pessoas, porque não é algo padronizado, é algo personalizado. É diferente. Não, isso é fantástico. Aí, às vezes, eu já esbarrei em empresas que falam, não quero por isso, porque vai dar muito trabalho para administrar. Mas, se você colocar em contrapartida o quanto que isso vai gerar de resultado e engajamento nas pessoas que vão valorizar e falar, poxa, eu trabalho numa empresa que eu vou escolhi tudo em VA por conta que eu tenho família e, no meu caso, vale mais a pena. Ou então, não, posso agregar alguém no meu convênio. Então, assim, é algo muito personalizado e que as pessoas, hoje, não olham só a questão salarial, olham a questão de benefícios,
recursos olham a questão de clima organizacional, ambiente, dress code. Então, são coisas que são bem vistas, né? Então, às vezes a empresa fala, não vou utilizar esse recurso que vai me dar um ótimo resultado porque vai me dar trabalho. Então, tem que pensar um pouco mais fora da caixa nesse sentido. Exatamente. Aí já não é um RH tão estratégico, né? Já começa por aí, pelo pensamento. Sim. E aí, falando agora um pouquinho do RH pós-pandemia, e aí não só pós-pandemia, né? No momento que nós estamos, o home office passa a ser uma prática de empresas que não tinham pensado nisso, que nesse momento que queriam uma questão de economizar, muitas vezes, e até por segurança dos colaboradores, adotaram e deu certo e querem colocar em prática. E aí trago o exemplo da Flomer também, muitas outras empresas, muitos clientes nossos também já estão nessa linha, exceto quem tem uma questão fabril, que aí trabalhou com outro processo, quem é administrativo vai parcialmente, né? Então, é algo importante. Comunicação mais próxima com os funcionários, isso é importantíssimo. Quem já não tinha essa prática, feedbacks mais próximos, o famoso one-on-one, né, que hoje a gente escuta falar bastante, que é basicamente um feedback mais próximo com o colaborador, é algo que tem que fazer, porque hoje a questão do feedback não é só para você falar sobre um problema, né, nunca foi. Você também precisa enaltecer os pontos desse colaborador, trazer onde ele está acertando, quais são os erros. Eu vejo muito isso no cenário, até na consultoria, quando a gente presta, de colaboradores que não têm prática nenhuma, que nunca dão feedback. Então, se você não está próximo já fisicamente, quando você tem uma distância, isso piora. Essa barreira, esse muro cresce. Então, tem que começar a praticar essa questão de uma comunidade, uma comunicação mais próxima com todos os colaboradores. Façam reuniões em equipe, busquem estimular a criatividade, que hoje é algo que tem se falado muito, né? Em relação à expectativa, que é algo importantíssimo, alinhar essa expectativa do que é o trabalho que você espera daquele colaborador, né, versus o que ele está trazendo, e muita dificuldade. Clareza, né? Sim, muita dificuldade que a gente vê de gestores de dar feedback, de delegar, que é algo que cada vez mais a gente vê que melhora, porém ainda tem bastante aí pessoas que precisam ser trabalhadas nisso. Ou então ele acha que não é importante. A gente já ouviu isso, né? Não, ele sabe que ele tá indo bem. Não, ele não sabe. Ele precisa saber se ele tá indo bem ou não, né? Até como incentivo, né? Importante. Exatamente. Eu gosto daquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. Perfeito. Não dá para deixar na subjetividade. Total. Então é algo, a gente vê, né, nos RHs hoje que passam, que já trazendo um pouco, ele passa de ser aquele RH só back-office, que é mais estratégico, e gestão de pessoas não é feita pelo RH apenas, é em conjunto com a liderança que vai fazer um bom trabalho em desenvolver o time. Então, é algo que é efeito cascata. Verdade. Então, é legal que um gestor que faz um bom trabalho, ele já vai deixar um recado, e quando esse outro colaborador for, ele vai trabalhar nessa mesma linha também, né? E aí, falando um pouquinho das métricas, então, nesse momento a gente percebeu como que eu vou agora controlar a produtividade do meu colaborador. E aí entra os recursos, como a Karina falou, em relação à parte online, que não tinha controles nenhum, agora começa a falar, poxa, eu estou distante, eu não estou próximo, eu preciso colocar métricas, já trazendo em relação ao RH, um RH estratégico, trabalha com dados, então não é um RH que é apenas questão subjetiva, ele realmente busca mensurar o que é necessário, colocar métricas, conseguir entender o seu público-alvo para conseguir medir e trazer aí, melhorar os resultados da empresa através das pessoas. Esse é o principal objetivo. Mas o RH sozinho não faz milagre, né, gente? Como a gente falou, é o engajamento com todo mundo. Eu já escutei muitas vezes gestor falando assim, mas quem faz gestão de pessoas é o RH. E a gente sabe que isso não é a prática. Né? Verdade. Novas métricas de avaliação de desempenho. Então, você passa de talvez trabalhar ali com uma tabela padrão, que é só para falar que tem uma avaliação de desempenho, para realmente colocar competências que antes não tinham, então você acaba atualizando. Então hoje, como a Karina falou, os profissionais têm que ser mais multifuncionais, acabou aquela questão de falar, vou fazer só isso aqui que está na minha descrição e não pensar numa evolução, numa trilha de carreira. Então isso é muito importante, trabalhar essa questão do engajamento e ser muito claro com as informações. Então é algo bem importante quando a gente pensa em métricas e mensuração. Volto a falar que o RH com estratégia trabalha com números. Não adianta eu só querer trabalhar, proporcionar um bom clima e não conseguir medir se isso está sendo eficaz ou não. Não adianta eu ir lá escolher ações que eu acho que vai ser bacana se eu não escutei o meu público. Meu público é que vai me dizer qual a estratégia que eu vou tomar que vai ser eficaz e vai conseguir gerar bons resultados para a empresa. Então esse é um ponto bem importante.
E a automatização do RH, porque a gente sabe que o RH adora uma planilha, isso é fato. Porém, hoje temos plataformas aí que ajudam o nosso dia a dia, e aí tem plataformas pagas, tem outras formas de plataformas mais gratuitas que você consegue controlar, se organizar melhor, né? Então, essa automatização do RH com certeza é importantíssima para que a gente saia dessa linha, porque às vezes você está numa empresa pequenininha, você até consegue fazer ali no Excel, começa a crescer, aí começa a ficar difícil você fazer esse processo mais manual. E quanto tempo você perde nisso que você está perdendo de trabalhar com uma estratégia ali relacionada às pessoas? E aí, trazendo todos os pontos que a Karina falou sobre a parte da gestão de pessoas 4.0, que antecipou, que a gente estava imaginando que ia ser um pouquinho mais para frente, mas que agora a gente trabalha muito alinhado aí com a inteligência artificial. E quanto a gente conseguir dimensionar de automatizar processos, mais a gente vai ter tempo para trazer melhores resultados para a empresa através das pessoas. Opa. E aí, aqui, mais um ponto, o apoio e cuidado psicológico com o time de liderança, né, com os times de forma geral. Então, a gente sempre fala que o RH é geralmente quem cuida das pessoas dentro da empresa, e aí às vezes você não vai conseguir atender a todos, então se você fizer um bom trabalho com o time de liderança, a área de liderança também tem que buscar esse desenvolvimento, não pode esperar só do RH, automaticamente ele vai gerar um efeito cascata, e aí o líder vai conseguir conduzir melhor nesse momento, né, em relação aos colaboradores, e aí tem a questão do RH também, né, que é cuidar de quem cuida, a gente também precisa ter esse cuidado, precisamos pensar aí em formas para a gente melhorar o nosso dia a dia, não segurar essa pressão, porque o RH, querendo ou não, está no momento de uma pressão forte, porque tem o cuidado das pessoas, porque tem que pensar, a gente aí leva até para um lado do departamento pessoal, administração de pessoal, que põe MP, muda MP, e agora como que é? E a gente fica naquela ansiedade também, então é algo que precisa ser cuidado também. Bruna, eu acho que, e agora a gente conversando, eu acho que tem um ponto que eu acho que cada vez mais, né, a parceria entre liderança e RH, né, Sim. Você trouxe vários exemplos, né, então assim, o gestor que acha que é o RH que só faz a gestão, né, então assim, agora eu acho que fica mais evidente, né, o quanto é importante ter essa parceria com a gestão para também empoderar a gestão, para tornar ela mais autônoma, para que ela faça realmente gestão de pessoas e não seja aquele chefe de pessoal lá que o Tiavenato falava, né, que só olhava pessoas como custos ou então só cumpria leis, regras, não, né, o gestor agora, ele tem esse papel, esse protagonismo, né, a importância de fazer gestão das pessoas e do negócio, e essa parceria com a RH é fundamental. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais como o BP, porque o BP atua muito próximo ali do líder, né? E aqui falando alguns desafios pós-pandemia, não só pós, né, que nós estamos vivendo. Então, resistência dos colaboradores e líderes à frente ao novo cenário. Então, a gente sabe que teve muita gente que se atualizou, mas tem gente que ainda está com essa resistência, ou por uma questão de não ter conhecimento, de não ter sido bem guiado, de empresas que não estavam tão preparadas. Então, tem isso. Aí entra a maturidade digital, com certeza, não é todo mundo que está habilitado aí, que sabe manusear as tecnologias que a gente tem tido para utilizar, né, como recurso. O novo papel do RH, então, o RH sai daquele cenário de ser só uma área back-office que gera folha, que faz atração e seleção e um treinamento de integração, para ir para uma atuação muito mais estratégica, né? Então, o RH muda completamente, e aí a gente vai falar principalmente do papel do Business Partner que reúne tudo isso. Não perder a identidade e cultura, esse é um desafio que muitas empresas, até quem tem uma cultura forte, com certeza tem visto isso, sentido isso na prática. Se você já tinha um trabalho bacana, já tinha uma cultura engajada, com certeza você tem mais facilidade para fazer isso, só que você acaba tendo as pessoas distantes. Então, é um desafio do líder, em conjunto com a RH, manter essa cultura viva. Então, se eu tinha happy hour todas as sextas-feiras, eu vejo várias startups aí, estou dando o exemplo da startup porque é uns que eu estou vendo bastante, fazendo happy hour virtual, por que não? O que a gente pode fazer de diferente? Empresas fazendo trabalhos com ergonomia, né, com ginástica laboral. Então, o que eu posso fazer nesse momento? O que me possibilita trabalhar com a cultura e identidade da empresa? Algo bem importante também. E aí, eu vi que, desculpa de interromper, eu vi também, você está falando de cultura, eu vi que teve uma empresa que fizeram um amigo secreto de iFood.
Eles Sensacional. sortearam, Que legal. eles sortearam, fizeram uma Sensacional. planilha, sortearam, e aí quem tirou mandava pro amiguinho uma comida pelo iFood. Maravilhoso, vamos fazer na Incrível. Sensacional. Que Muito legal, criatividade. né? É. E Muito bom. o desenvolvimento de pessoas é um desafio, sempre vai ser, né? Porque cada vez mais a gente tem um cenário diferente, a gente tem pessoas diferentes, a gente tem líderes diferentes e momentos que a empresa está vivendo também. Então, o desenvolvimento de pessoas vai ser sempre um desafio, mas um desafio bacana, que sempre tem que ser vencido e Sim. fazendo manutenção também importante. Por último, comunicação é a continuação da interação entre as equipes, que segue nessa mesma linha, né? De manter o time engajado. A Flomer tem bastante isso, né? Total. É todo dia. Ó, gente, a Bruna Gortardo, acho que é assim que fala, ela falou que ela Gotardo. trabalha numa startup e alguns diretores e funcionários têm uma banda e eles fazem lives para eles. Sensacional. Que incrível. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Continuem. Exato. Continue. E aqui, RH pós-pandemia, né? A gente tem esses pontos, como que os colaboradores podem lidar com a questão do espaço físico, que é algo que a gente falou também, preparar esses profissionais que não estão habituados para trabalhar nessa cultura, então trazer os benefícios, o que eles ganham com isso, é algo bem importante. E como está sendo a experiência com home office, com as pessoas que ainda têm aquele apreço, né? Eu quero voltar para o espaço físico. E eu tenho boa parte que essa parcela que voltar vai falar, peraí, volta, vamos para o home office. Isso é verdade. Tava ótimo. Verdade. E aí, vamos lá. O que as empresas estão fazendo hoje? Bom, a Google, que é uma empresa que todo mundo conhece, sabe falam que é muito bom trabalhar lá. Eles estão disponibilizando o trabalho remoto, como muitas empresas também estão, para evitar, né, a medida preventiva para ajudar na saúde dos colaboradores. A Natura acabou que teve um caso da primeira pessoa com coronavírus dentro do prédio administrativo, e com isso eles optaram a quarentena e reuniões com mais de 100 pessoas foram proibidas. E também eles adaptaram teleconferências. A Nestlé, eles trocaram viagens de negócios por teleconferências também e medidas dentro da fábrica de biossegurança, porque a fábrica não pode parar, né? Mas também tem que pensar na saúde dos funcionários. E teve também a empresa chamada ArcelorMittal, que eles cancelaram viagens internacionais e também adotaram trabalhos remotos para alguns funcionários. Eu gostei da Nestlé, que a Nestlé até fornecedor também entrou no jogo, né? Não é só Sim. aqueles que têm um contato diário ali também, porque saúde Tem é que para ser todos, todo né? mundo, exatamente. Todo mundo tem Não adianta contato. um fazer e o outro não. Tem que É ser que aí não todo adianta a mundo. gente falar, não dá? Será que não dá mesmo? Né? Então, Sempre dá. Exatamente. legal. Então, vamos lá aqui falando um pouquinho também das plataformas. E em meio à pandemia, as pessoas precisavam se comunicar de algum jeito. Também não adianta fazer home office e não ter comunicação. A empresa Exato. precisa de uma comunicação, as equipes, enfim. E aí, com isso, todo mundo está usando várias plataformas digitais, como a Zoom, que é o que a gente está usando agora. Tem também esse Slack, Hopin, tem milhões diversas. E elas ajudam tem o Hangout também, que a gente usa Tem o bastante. Skype, o Gente, Mobile. tem até o WhatsApp eles mudaram para aumentar a quantidade de pessoas, Verdade. para que isso ajude a manter o contato ainda e que mantenha tudo como sempre. Sim, sim. E aí, pegando um gancho, teve até uma pessoa que comentou no meu LinkedIn e falou assim, olha, nesse momento que eu sentia que eu já conheci 10 plataformas de interação. Caramba. Então, assim, opção não falta, né? É um setor que está crescendo Exatamente. demais, demais. Gente, aqui eu trouxe uma pesquisa muito interessante que foi feita pela empresa Remunerar. Eles fizeram Bem legal, bem essa interessante. muito top, muito top. Eles fizeram essa pesquisa com 105 empresas, mais ou menos 120 empregados diretos dessas empresas, no mês de abril. E aí eles trouxeram alguns tópicos, eu trouxe aqui, eu acho que os mais principais para a gente falar um pouquinho. Então, falando um pouquinho de quadro de pessoal, 80% das empresas no início de abril mantiveram seu quadro, mas isso caiu bastante no final do mês, caiu para 36%. 91% das empresas até final de abril não davam nenhuma ajuda de custo aos seus funcionários, que é algo que está sendo muito revisto, porque o home office já está saindo aí de algo que vai durar 1, 2 meses, né? Algo que vai durar mais tempo. Então, é uma coisa que está sendo pensada, repensada, estudada pelas empresas. 35% das empresas disseram que as metas de venda serão revisadas e 18% disseram que não terão revisão.
e as demais porcentagens não sabem dizer, porque é realmente algo muito novo e bem impactante, ainda mais quando a gente fala de metas de vendas. 51% das empresas disseram que a revisão salarial será congelada por um tempo e 18% terá a prática mantida. E 65% das empresas entendem que as promoções serão momentaneamente congeladas e 20% será mantida. É um fator triste, mas a gente entende, muita coisa tem que ser trabalhada Mas faz sentido, né? da liderança, exatamente. Isso tem a ver também com saúde mental, tem tudo a ver, porque é impactante. As pessoas às vezes esperam por aquilo, elas estão trabalhando para isso, mas é uma coisa que impacta como um todo, né? E antes de a gente seguir para falar sobre o papel do RH, vou colocar aqui algumas perguntas que o pessoal trouxe. Então, a Clarice trouxe a relação dos benefícios flexíveis, quando a gente se esbarra um pouquinho com a questão do sindicato. Aí é importante envolver o sindicato nisso, porque é algo que vai trazer benefício. Então, é importante, se você envolve o sindicato, explica, apresenta e tem essa política ali com eles, vocês conseguem implementar com toda certeza, tá? Então, esse é um ponto importante. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Teve outra pessoa que também trouxe a questão do sindicato em relação à parte de RH 4.0. Então, aqui tivemos outras pessoas que falaram sobre isso, empresas grandes que têm uma cabeça um pouco mais fechada aqui. Então, a gente teve a Natácia e o Gabriel que trouxeram esse ponto. Como trabalhar com empresas que têm ali um RH um pouco mais, como eu posso dizer, mais tradicional para uma metodologia de um RH 4.0. E aí é o que eu falo para vocês. Se a gente só ir lá apresentar isso e não trouxer nenhum dado, não adianta. Então, por onde que vocês vão conseguir comprovar que isso é algo eficaz, que realmente gera resultados? Com números, com outras empresas de outros segmentos ou até mesmo do mesmo ramo, onde vocês podem fazer uma proposta e tentar um teste piloto que seja em algum bloco. A partir do momento que você mostra que isso traz bons resultados, com certeza a empresa vai querer adotar. É claro que a gente não vai fazer uma mágica de uma hora para outra, mas a gente tem que começar de algum lugar. E é o que eu sempre indico, tragam dados. É importantíssimo você trabalhar pautado em dados para conseguir essa aprovação. Eu concordo com a Bruna, complementando rapidinho, eu acho que esse caminho é diferente a gente chegar e já querer implantar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer o caminho contrário, a gente começar contando quais são os benefícios, a gente engajar a pessoa naquele propósito. Quando esse gestor tiver bem comprado com a gente, estiver ali junto, a gente, então, vamos fazer? Porque você já comprovou com dados. Então, muitas vezes a gente quer chegar e falar, vamos fazer, não, conta para ele primeiro. E é um trabalho de formiguinha, a gente precisa ser persistente, né? É verdade. Com certeza. E aí um ponto que o Gabriel trouxe aqui, que o colaborador tem que se reinventar, né? Que querendo ou não basta ter qualificação. Então a gente vê uma mudança completamente. A gente contratava as pessoas só no hard skill. Se tiver a formação adequada, tem que ter não sei quantos anos de experiência e tal. Hoje, o mercado mudou. A parte de soft skill, que são as competências comportamentais, são levadas muito mais em conta do que era antes. Em algumas empresas é muito mais importante do que o hard skill, porque aí o hard skill, que é a formação acadêmica, é conhecimento, isso é o treino. Se eu tiver um profissional que tem o DNA da empresa, que tem as competências, que vai me agregar, tem vontade, realmente tem ali a visão que a empresa quer, essa outra parte é muito mais fácil de você organizar do que se fosse o inverso. Então, se eu trago alguém super competente em questão técnica, mas não tem nada a ver com a empresa, eu só vou gerar um problema, uma insatisfação para ambos os lados. Então, a mentalidade mudou, né? Então, a gente vê que é completamente diferente o cenário que nós estamos agora. E aí, Karina, vamos falar um pouquinho aí do profissional do BP. Acho que a Mayara tem uma introdução aí para falar um pouquinho sobre como funciona. Deixa eu deixar aqui. É que o papel do BP agora, né, eles atuam muito mais perto da liderança, né, eles têm essa parte de ser uma cadeira mais estratégica, então, e é uma cadeira que eles têm uma notoriedade melhor, é mais visível hoje no mercado, né, então é uma cadeira bem importante hoje no cenário que a gente vive. Com certeza. E aí eu acho que a gente, né, nesse caminho de RH estratégico, e aí como a Mai trouxe, né, a importância do papel do BP é ele olhar, né, para ajudar tanto os gestores como a organização. O papel do BP, e eu vejo muito que hoje o business partner, ele tem que ter esse olhar de pessoas, mas ao mesmo tempo, como a Bruna trouxe, tem que ter olhar de número, ele tem que entender, e aí eu trago um pouco de exemplo da minha atuação.
eu sempre, no papel de BP, eu sempre precisei, por exemplo, se eu trabalhava em uma empresa que tinha um contato e tinha uma influência muito da política, eu precisava entender qual era o momento político do Brasil naquele momento. Se eu tinha uma empresa que ela tinha influência muito, sei lá, do mercado financeiro, enfim, eu precisava entender de economia, mercado financeiro. Então, eu vejo que o papel do BP é extremamente importante olhar pessoas, mas entender o negócio e tudo que influencia o negócio, porque só assim a gente ganha credibilidade. Quando a gente for chegar para um gestor e for tentar articular com ele e a gente falar a mesma língua, ele vê que a gente tem propriedade daquilo que a gente está falando só de teoria, a gente entende da prática dele também. Então a gente falar a mesma língua, usar os termos, entender quais são as particularidades do negócio. Eu costumo falar que quando eu vou para as áreas, eu vou sem briefing, eu não sei o que vai acontecer, né? Verdade. Eu vou ali aberta para falar, tô aqui para te ajudar, e a gente vai construindo junto. Por isso, né, que a gente trouxe aqui, né, a questão da criatividade, a questão da resiliência, o saber dizer não. Eu já trabalhei em empresas que eu tinha ali como BP 300 pessoas para eu atender entre times e gestores. E para todo mundo, tudo é urgente. O tempo todo, isso é urgente, eu preciso para ontem. E o que eu aprendi a negociar? Eu aprendi a sentar com esse gestor e falar assim, deixa eu entender qual que é o impacto se a gente prorrogar essa entrega para 2, 3 dias. E aí, ajudar o gestor a sair um pouquinho da caixinha e não pensar só na área, mas pensar na organização como um todo. Porque, às vezes, isso é normal ali na pegada do dia a dia, olhar só para a minha área, eu preciso entregar tudo urgente, mas você é um BP, né? Sim. E aí, como que você articula isso dentro da organização? Então, eu acho que esse papel estratégico de articular tudo, de ir costurando as necessidades, e aí realmente entregar com qualidade é fundamental. É um casamento, né, que o BP tem que fazer com os líderes, porque tem que trazer eles para perto para mostrar o propósito. Uma vez eles entendendo, as coisas vão fluir melhor. Sim. Exatamente. Eu trago até um pouco também da minha experiência, né? Eu cheguei a trabalhar como BP também, antes de trabalhar na Flomer. Então, era uma empresa que era startup, mudou completamente o perfil. Então, de uma startup, vai para uma empresa um pouco mais tradicional. Então, o quanto que isso tem que ter cuidado, você, como BP, tem que saber passar, suavizar e entender principalmente, tá? Nós éramos desse cenário, vamos para esse. E aí, tem que ter a humildade de falar, não entendo disso, senta lá na operação, vai aprender como funciona o negócio. Não fiquem limitados apenas ao líder. Passa um dia dentro da operação, da produção, onde for, para que vocês tenham essa propriedade que a Karina falou. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Quando você entende o negócio, entende qual que é o propósito, você vai conseguir mapear quais são os pontos e como o RH pode contribuir de uma forma estratégica para elevar as entregas dos colaboradores. Automaticamente eu elevo as entregas, também deixo uma cultura organizacional em conjunto com os líderes muito boa, eu consigo entender o meu público, logo eu vou saber aonde eu consigo atuar para trazer os resultados que a empresa espera. Então, o papel do BP é justamente isso, ele é um consultor interno, é uma pessoa que vai estar ali disposta, e essa questão de gestão de tempo e gestão de urgência é importantíssimo. Eu tinha o mesmo cenário, todos os gerentes chegavam, não é para ontem, tem que acontecer isso agora, e aí, é claro, você tem que trabalhar o seu ponto comercial também, o BP tem que ter essa linha, tem que se comunicar muito bem, para falar com todos os níveis da empresa, isso é importante, e definir ali junto com ele qual que de fato é mais importante para lidar naquele momento ou não. Então você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Esse é o profissional em relação à flexibilidade. Eu costumo falar assim, eu como BP eu não tenho nem mesa, porque cada dia eu tô na área, e aí eu chego lá na área e aí, gente, tem um lugarzinho para eu sentar? Porque é extremamente importante você conhecer as pessoas, conhecer a necessidade, conhecer o dia a dia deles, para você poder ter entregas e soluções de RH muito mais assertivas. Exatamente. E aí mudar aquele cenário que às vezes as pessoas viam que o RH está num pedestal administrativo, ninguém fala, e ser aquele RH participativo, que as pessoas sabem que podem contar, que vai estar ali, a RH de porta aberta, que a gente fala, se às vezes não tem mesa, mas é um departamento que tem que estar sempre aberto, as pessoas têm que sentir segurança, tanto para trazer ideias, quanto para trazer alguma situação que às vezes a gente tem que levar para frente. Então, o RH estratégico, com certeza a gente tem o papel do BP, a gente deixou para fazer o encerramento
empoderamento justamente desse profissional, que é o que a gente entende, né, que é o profissional do momento, que já não é uma cadeira nova. A Karina já tem bastante tempo como atuação de BP, né? Mas Exato. é um profissional completo. É um profissional que olha para a parte de RH com uma estratégia, que é isso que o RH precisa, de empoderamento para conseguir trazer melhores resultados aí para todo mundo. E aí eu acho que tem empresas que têm momentos e momentos, né? Eu comecei há 10 anos como estagiária numa empresa que o papel do BP já era muito consolidado, mas eu também já trabalhei em empresas que o meu desafio foi implantar do zero o RH estratégico. Então a gente vai encontrar aí empresas que estão em todos os momentos, né? O importante, como a gente falou, eu vi que algumas pessoas falaram aqui, nós também estarmos prontos, né? Enquanto RH para esses desafios. A gente vai encontrar pessoas muito prontas, empresas que a gente vai ter que ter o trabalho de formiguinha e ser persistente até o fim. E aí não esperem só da empresa, tá, gente? A gente está no momento que a gente tem facilidades, a gente tem vários cursos disponíveis, agora sendo online, às vezes os cursos estão até mais acessíveis, mas a gente tem que estudar. Pensa que conhecimento é pra gente, não dá para mudou esse cenário onde a empresa é obrigada a pagar curso, é um conhecimento pra gente. Então busquem informação, leiam mais, se preparem, porque para fazer uma mudança de cultura não é fácil, entendeu? Então vocês têm que estar preparado e tem que ter esse propósito muito claro para vocês. Então, o recado que eu deixo aqui. É isso, eu acho que o estar preparado também, né, Bru? Muitas vezes no começo você vai receber não vai dar certo, mas se pra gente o propósito tiver muito claro e a gente acreditar e tiver energia para fazer acontecer, a gente não desiste. Porque o não sempre vai vir primeiro, né? Exatamente, por isso é a resiliência. A competência que a gente fala bastante é ter resiliência, porque às vezes você vai fazer uma ação, eu falo por experiência própria, quantas ações que eu fiz que as empresas não tinham nada, de repente você implanta e mesmo assim as pessoas reclamam. Não é por causa de um ou outro que você vai deixar ali o seu propósito se apagar, por isso que ele tem que estar muito claro, né? E o engajamento começa de si. Não esperem também que a diretoria vai sempre estar engajada, porque você tem esse papel lá dentro, né? A gente escolhe essa área, a gente tem que gostar muito, né? Aproveitando o nosso dia, é uma área que a gente tem que gostar, que às vezes pode ter até um pouquinho assim, ingrata em alguns pontos, mas se você tem isso muito claro e você consegue ter resultados bons e ver o quanto que isso impacta na vida dos colaboradores, isso já te alimenta, né? Já paga todos esses outros pontos. É isso aí. E é isso, gente. A gente trouxe aqui, tentei falar de algumas pessoas, as meninas também, das perguntas. Muito legal a interação que vocês tiveram. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento. A gente já até ultrapassou um pouquinho do horário. Mas nosso chat bombou. Pois é, mas a gente já vai pensar em fazer aí novos webinars, com certeza. Quem sabe a gente traz a Karina para participar novamente, porque fluiu muito. Ficarei super feliz, me convidem. Ótimo, gente. E aí aproveito para falar, a gente falamos aqui do BP, a Flomer está desenvolvendo o curso de BP também. Em breve a gente vai passar informações para vocês e aí entendendo um pouquinho mais de tudo que a gente falou, um pouco mais na prática, né? Como fazer isso realmente acontecer aí no dia a dia. Então, quem conhece, já fez os cursos da Flomer, sabe que a gente trabalha muito com a prática, então isso é bem importante, não ficar só na teoria. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. A gente gravou essa webinar, dependendo como for, a gente vê se disponibiliza para vocês. Se alguém quiser algum material, alguma coisa, quiser saber mais sobre a Flomer, quiser adicionar a Karina também, depois a gente divulga aí nos canais que a gente tem o LinkedIn, os contatos. E é isso. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada pelo tempo, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.